Agora vamos estudar a parte do rádio do microsystem. A parte do rádio está localizada em cima à esquerda do esquema. A parte do rádio é aquela responsável pela sintonia das rádios AM e FM. Então aqui nós temos três CIs. Esse que está próximo da antena, ligado na antena, é o CI de sintonia de FM. Sempre a parte de sintonia FM fica na parte de cima do esquema. Esse CI aqui de baixo tem as bobinas blindadas em volta, as bobinas de FI, e tem o filtro de cerâmica aqui. Então esse é o CI de FI. E sintonia do AM ao mesmo tempo. Esse outro CI que tem uma entrada e duas saídas é o decodificador estéreo. Uma entrada e duas saídas. É ele que separa o canal direito do canal esquerdo do rádio. Agora vamos estudar com algum detalhe. Aqui a antena do rádio FM. Essas bobinas e pequenos capacitores que tem logo na entrada chama-se filtro de entrada do FM. A função desse filtro é deixar passar as rádios e bloquear os sinais que são interferências. Daí o sinal das rádios FM entra no pino 1 desse integrado. Esse integrado tem ligado a bobina de antena e a bobina osciladora. Perceba que a bobina de antena está ligado com o capacitor variável para sintonizar a rádio e o trimmer para calibrar o rádio. A bobina osciladora é a mesma coisa, ela está ligada com o capacitor variável e o trimmer de calibração. Esse CI pega o sinal das emissoras, seleciona uma delas e transforma num outro sinal chamado frequência intermediária, ou FI, que sai pelo pino 6. Passa pela primeira bobina de FI de 10,7, daí passa por esse filtro de cerâmica e vai entrar neste CI aqui. Nesse CI, que é o CI de FI. Vai entrar aqui pelo pino 15 do CI de FI. Esse CI é interessante, ele pega o sinal de FI, amplifica e transforma em áudio, que sai pelo pino 9. Agora, para funcionar o CI de FI, ele tem aqui as bobinas em volta dele, né? Sendo que esta bobina aqui de cima chama-se bobina detetora de FM. É com essa bobina que ele vai demodular o sinal de FM para sair o áudio pelo pino 9. O áudio sai pelo pino 9 e vai entrar no pino 1 do decodificador estéreo, que é o CI que separa o canal direito do canal esquerdo. Então aqui vai entrar o sinal do FM, no pino 8 vai sair um canal e no pino 9 vai sair o outro. O decodificador estéreo é um CI que tem um trimpote ligado para calibrar ele. E vai ligado no LED indicador de estéreo, que no caso aqui é o pino 6, né? Mas o LED não está representado aqui, porque ele fica no painel do rádio. Esse CI de FI, voltando aqui, ele também serve para sintonizar o AM. Então nós temos a bobina de antena do AM, que é essa aqui, ó, é a bobina que tem o bastão de ferrite. Então o sinal captado pela emissora de AM, o sinal captado da emissora de AM entra no pino 1. O oscilador local, que é essa outra bobina, que tem o capacitor variável trimmer, vai entrar no pino 3 e 4, nesses dois pinos aqui. E dentro ele vai selecionar uma emissora de AM e transformar em FI. A FI de AM sai pelo pino 16, passa por essa bobina e volta ao pino 15 e o pino 12 desse integrado. Aliás, o pino 13 e o pino 12. Muito bem. E aí o integrado faz a mesma coisa, ele amplifica o FI do AM e transforma em áudio. Aqui está a bobina detetora do AM, bobina detetora do FM e bobina detetora do AM. Perceba que tanto a bobina detetora do FM quanto a de AM tem só enrolamento, só o primário que vai ligado. Enquanto que a bobina de FI, propriamente dita, tem dois enrolamentos. Bobina detetora tem um enrolamento só e a bobina de FI tem dois enrolamentos. E aqui o áudio sai pelo pino 9. Saindo pelo pino 9, ele vai entrar também no CI decodificador estéreo. Só que no caso do AM, como é mono, o mesmo sinal vai sair pelo pino 8 e pino 9. O AM, no caso, é mono. Esse rádio tem dois transistores aqui, ó, que servem para chavear o AM ou não. Por exemplo, esse transistor vai ligado numa chave, na posição do FM. Enquanto o rádio estiver na posição do AM, esse transistor permanece desligado e esse aqui também. E aí o sinal do AM entra normalmente no integrado. Quando você coloca no FM, ele polariza esses dois transistores que matam o sinal do AM. Daí o AM não entra no integrado. Isso quando está na função do FM. Aqui nós temos um circuito que chaveia mono ou estéreo, faz ou não funcionar o decodificador estéreo. Lembrando que quando o som sai mono, o decodificador estéreo só amplifica, entra o mesmo sinal no pino 1 e sai pelo pino 8 e pino 9. Então esses componentes que estão nessa parte do esquema formam o setor do rádio AM e FM. Vamos desmontar o rádio para vocês poderem ver aqueles componentes da parte de sintonia do AM, FM, FI, decodificador estéreo.
Lembrando mais uma vez que sempre que você for desmontar um rádio microsystem ou qualquer tipo de aparelho de som, utilize uma caixinha com divisões e vá guardando os parafusos nas divisões de acordo com a função. Por exemplo, aqui eu coloquei os parafusos da tampa. Você coloca o parafuso do CD num outro compartimento, da fita no outro, da placa no outro e assim por diante. Uma vez retirada a tampa e retirada a placa do microsystem, agora o próximo trabalho é retirar a tampa do CD player junto com a peça de plástico que segura o rádio. Então nós temos dois parafusos, um aqui e outro aqui, e tem alguns aqui embaixo. Então vamos começar tirando esse aqui. E aqui temos esses três. Mais um parafuso aqui. Mais um parafuso aqui no cantinho. Porque na verdade essa peça aqui é uma peça inteiriça, daqui pra cá. Tem mais esses dois aqui, ó, que fazem parte da peça. Prontinho. E aí nós já tiramos aqui a rodinha do variável. Aqui a chavinha. E aqui nós separamos a parte do CD da placa. Tem um conector aqui, tem que desencaixar. E um outro aqui. Muito bem. E aí, a parte da placa já está separado do CD player. Agora lembrando que sempre que você for desencaixar esses conectores, não esquecer de marcar a posição de cada um deles, porque aí facilita na hora de montar o rádio. Aqui o circuito de sintonia do AM/FM. Capacitor variável, como nós conhecemos. Em cima do variável tem 4 trimmers, 2 para AM e 2 para FM. Esse lado do capacitor variável é do FM, porque aqui estão as bobinas tipo molinha. E o lado de cá é o do AM. Então aqui nós temos o CI de sintonia do FM, que seleciona uma das emissoras de FM e transforma em FI. Aqui nós temos a antena do rádio FM. E aqui o filtro de entrada, que é essa bobina e esses capacitores. Aliás, essas bobinas, né? Esse filtro aqui deixa entrar no rádio apenas as emissoras de FM e não deixa entrar interferência. Então, bobina osciladora do FM e a bobina de antena. Percebam como a bobina de antena tem 4 espiras e fica mais perto da antena. A bobina osciladora tem 3 espiras e fica mais longe da antena. Tanto na bobina de antena quanto na osciladora tem uma cola no meio porque ninguém tira da posição. E aqui é a primeira bobina de FI do rádio FM, é a bobina laranja. Agora no caso do AM tem a bobina de antena, a bobina do ferrite. A outra bobina de antena, percebam, de ondas curtas. Essa aqui é a bobina de antena de ondas médias. E essa é a bobina de antena das ondas curtas. Aqui a chave AM, ondas médias e ondas curtas. Aqui as duas osciladoras. A osciladora de ondas médias é vermelha. E a osciladora de ondas curtas é de outra cor qualquer. Nesse caso aqui é preta. Os dois trimmers da ondas curtas, né? O trimmer oscilador e o trimmer de antena. E daqui o sinal do AM vai para o CI de FI, que nós vamos mostrar daqui a pouquinho. Aqui o CI de FI, que é aquele CI que tem as bobinas em volta, as bobinas blindadas. Essa bobina amarela é a bobina de FI do AM. Ela pega o sinal de FI, que já sai do integrado, passa por ela e volta para o integrado, para filtrar o sinal. Aqui o filtro de cerâmica do FM. E aqui as duas bobinas detetoras do rádio. A bobina detetora do FM, que é azul, e a bobina detetora do AM, que é preta. É que as bobinas do AM normalmente são padronizadas, amarela, branca e preta. A amarela é a bobina de FI e no caso desse rádio a bobina preta é a bobina detetora. As do FM não são padronizadas. Então a bobina detetora do FM nesse rádio é azul, mas poderia ser de outra cor.
Depois que o sinal de áudio sai desse integrado, ele vai entrar nesse outro, que é o decodificador estéreo, que separa o canal direito do canal esquerdo. O decodificador tem uma entrada desse lado, no pino 1, e tem as duas saídas do outro lado, no pino 8 e 9. Inclusive, em cada pino de saída, nós temos ligado os mesmos capacitores eletrolíticos e os mesmos resistores. E também no decodificador estéreo tem o trimpote, que ajusta o estéreo. Se bem que esse trimpote aqui não é todo rádio que tem, mas nesse rádio aqui, ligado no decodificador, nós temos ele. Ensinarei agora a parafusar a parte do CD player no restante da placa principal. A primeira coisa a fazer é pegar essa peça de plástico e encaixar nas duas chaves. Tem duas peças igual a essa no rádio, sendo que é uma para cada chave. Então, uma fica aqui, a outra aqui, ó. Percebe que elas são iguais. Então, tanto faz a posição de uma, a posição da outra. Então, ela tem um guia aqui, que vai encaixar bem aqui, ó, nesse furo da placa. E na chave, aqui é a MFM. Da mesma forma, fazemos na outra. Aí está. Agora, vamos engatar. Aqui é a chave que liga o CD player. Na hora que você fecha a tampa, ela aciona essa chave e aí o circuito faz com que o CD funcione. Enquanto a tampa está aberta, essa chave fica desligada e o circuito do CD permanece desligado. Conectamos ela bem aqui, ó. É nesse conector que fica no painel do rádio. Muito bem. Agora, nós vamos engatar esse buraco aqui na peça de plástico da chave. E do outro lado a mesma coisa. Esse buraco nós vamos encaixar na peça de plástico da chave. Dá uma levantadinha. E não pode esquecer do seguinte. Esta peça de plástico aqui que vai ser usada para girar o variável. Então nós colocamos ela na engrenagem do variável, na polia do variável. E ela vai servir de encaixe aqui também, ó. Tá vendo? Então vamos encaixar. Um lado. E do outro lado. Ops. Então aqui a gente põe de novo. Muito bem. Muito bem, encaixado. Agora encaixamos a base do CD player nas guias aqui, que tem por baixo. E aí está pronto para parafusar. Vamos colocar os parafusos embaixo do CD player. Aqui. Agora parafusamos essa peça aqui, ó. Muito bem, e agora parafusamos esse lado. E agora podemos colocar a peça que movimenta. Então faltou um parafuso aqui embaixo. Agora podemos encaixar a peça que vai movimentar o ponteiro. Ou o ponteiro, no caso. Encaixamos ela aqui. Muito bem. Aí está. Agora colocamos os dois parafusos finais. Um aqui. E aí nós temos o mecanismo do ponteiro já funcionando. Agora, para encerrar, para finalizar, colocamos os conectores.
Esse conector aqui é dos motores da unidade ótica. Esse aqui não tem como errar. Agora, os dois da unidade ótica, você deve fazer uma marcação neles, como eu falei numa outra aula, né? Isso aqui tem uma marcação em vermelho, isso quer dizer que ela vai num conector vermelho. Como eles são iguais, deve marcá-los para não errar. Muito bem. E aí, a parte da frente já está devidamente montada. Agora, é só colocar no resto do aparelho, conforme eu já ensinei numa outra aula.